a terceira palestra do SIC Saúde Brasil 2013, intitulada Gestão da Inovação e Serviços de Atenção à Saúde, proferida pela doutora Ana Maria Malik, da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Falar sobre gestão da inovação em serviços de atenção à saúde é uma coisa muito interessante, porque pressupõe que exista gestão, pressupõe que as pessoas pensem no assunto inovação. Então, eu achei interessante, pelo menos, pensar no assunto. Tem um monte de gente que pensa a respeito, que escreve sobre isso, mas eu tentei juntar algumas coisas para ver se eu conseguia trazer um olhar um pouco diferente, e já descobri que muitas das coisas a que a Laís se referiu, eu também me referi, mas acho que de outro jeito. Então, o que eu pretendo... está sem som de novo? Esse está um pouco melhor, olha que vozeirão. Então, eu pretendo falar sobre inovação, né, e inovação hoje em dia como um imperativo. O que é que dizem alguns atores da área, né? A Laís tinha mencionado que quando a gente fala em atores, o difícil é qualificar do que a gente está falando. O que tem nos cenários com os quais a gente trabalha, o que é inovação, como é que diferentes organizações trabalham com este assunto. E a última questão que eu faço questão de ressaltar é assim, não é porque se fala que se faz, né? Então, acho que poucas vezes na vida se falou tanto, por exemplo, em estilo de vida saudável, e eu me recuso a tecer comentários a respeito disso. Pelo menos por enquanto. Então, só para definir um pouco o assunto inovação voltado para a área de organização, inovação é visto como a busca, a descoberta, a experimentação, o desenvolvimento, a imitação e a adoção de novos produtos, processos, técnicas, mesmo que sejam novos apenas no âmbito da organização que os adota. Isso é uma coisa fantástica, porque com muita frequência as pessoas inventam uma coisa que já existe faz pelo menos 10 anos. Eu estive no ano passado num fórum de empreendedorismo na saúde, porque agora o povo empreende na saúde sempre com coisas muito inovadoras, e aí me chamaram para comentar. Aí eu fiquei com dor na alma, porque tinha gente que estava assim, investindo loucamente em processos informatizados, em sistemas informatizados de prontuário para consultório médico. Isso existe faz 150 anos eu não digo, mas uns 30 tem, né? Aí, quer dizer, as pessoas, hoje em dia, nesta época da comunicação, nessa época da informação, as pessoas não fazem lição de casa. As pessoas não vão consultar nem o oráculo, aquele tal do Google, para ver há quanto tempo aquilo já existe. Então, não fazer lição de casa é um pecado mortal, porque senão você acha que você está fazendo uma grande novidade. E tem organizações que querem estar sempre na moda. Não é nem inovando, mas é na moda. E aí, para algumas dessas organizações, qualquer coisa é novidade. A gente vai ver alguns exemplos aí, mas... agora, para falar em inovação, pelo amor de Deus, uma das capacidades fundamentais que se requer em termos de gestão é gerir conflito e gerir problema. Porque as pessoas, pasmem, enxergam o mundo de maneira diferente. E cada um quer ser o dono de algum pedaço de alguma coisa. E, no fundo, como a gente fala em inovação, a gente fala em incerteza, porque se é novo de verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente parte da premissa de que se é novo é bom, mas também, desculpem acabar com as suas ilusões, não é porque é novo que é bom. De vez em quando nem tão novo é. Então a gente trabalha com incerteza. E quanto maior a incerteza, maior
o grau de conflitos. Então, a vida do gerente não é fácil, do gestor menos ainda. Agora, existe o assunto do não é possível não inovar. Pelo menos o que não é possível é não falar em inovar. Qualquer pessoa que esteja hoje na área de organizações e na área da saúde em particular, se não falar a palavra inovação, está fadado ao esquecimento. Porque tudo muda. Agora, o que eu coloquei aqui? Primeiro, o tal do pretinho básico. Né? Com o perdão de uma palavra, eu sabia que eu ia encontrar uma plateia maciçamente feminina, nada melhor do que um pretinho básico. Agora, vocês percebem que o pretinho básico tem uma série de modelos diferentes. E nem todos caem bem em todo mundo. Por outro lado, eu coloquei aqui, eu não sei se vocês notaram, não sei se dá para ver com tanta clareza, a minha sósia, a Audrey Hepburn, mas enfim, ela é o ícone do pretinho básico. Só que, olha a imagem, que politicamente incorreto. A Audrey Hepburn em bonequinha de luxo, fumando. É mole? Quer dizer, as coisas mudam, até o pretinho básico muda. Eu procurei um pretinho básico tipo vítima da moda para colocar na imagem, daqueles rasgadões. Não achei. Mas aí a piteira, eu achei que era o toque da deselegância discreta de suas meninas, para citar o tal do Caetano. Tem uma pesquisa que foi feita o ano passado na Harvard Business School, conduzida pela professora Regina Herzlinger, sobre formação em gestão de saúde. E aí, claro, um dos focos, e essa pesquisa teve dimensão global. Um dos focos desta pesquisa, de novo, óbvio, não poderia ser diferente, era a inovação. E uma das coisas interessantes, na minha opinião, do relatório dessa pesquisa, é assim, talvez a história não seja uma coisa tão boa assim para você olhar o futuro das inovações, principalmente nas organizações de saúde. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê as organizações como se não fosse possível mudar o jeito pelo qual elas funcionam. Quer dizer, no limite, assim, vou barbarizar. Professora Sônia, me perdoe, eu vou barbarizar. Mas tem gente que fala, por exemplo, assim, os modelos de financiamento são bismarckianos ou beveridgianos. Tá bom. Será que não tem um novo? Não tem tido. Porque a gente olha para o que já veio. Então, agora, as pessoas podem pensar, por exemplo, em não separar o financiamento da saúde. Tem jeitos diferentes de olhar para isso. A história é importante, ela é importante para a gente saber o que já houve, o que deu certo, o que não deu certo. Mas é que nunca houve 2013. E atenção, hein, senhoras e senhores, nunca houve a Copa das Confederações que está chegando. Salvador é sede, então vamos ver o que acontece. E assim, mesmo que você pense nisso, quer dizer, será que a gente vai levar em conta o que já aconteceu? Já que eu já citei o Caetano, agora eu vou citar o Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Agora, portanto, os próximos 20 anos vão trazer mudanças nos serviços de saúde. Grandes mudanças, se Deus quiser, aí a Laís vai ficar feliz, inclusive. Agora, uma das coisas é que, se a gente pensa em sustentabilidade, que é uma das palavras da moda, etc., quando a gente pensa em sustentabilidade, assim, não dá para as coisas e para os custos crescerem na velocidade em que crescem hoje. Quer dizer, se a gente quiser, tem um texto sobre sustentabilidade que fala o seguinte: seria justo e lindo se todo mundo no mundo tivesse o nível de consumo médio do americano médio. Assim, o mundo acaba
se alguém tentar fazer uma coisa dessa. Não tem como, o mundo não tem esta capacidade de se deixar consumir. Por quê? Porque nós fizemos o mundo do jeito que ele está. Então a gente precisa pensar que, citando de novo o que a Laís falou, existem municípios diferentes nesse país, estados diferentes nesse país. Tem município que, se a gente considerar o orçamento, digamos, de um hospital universitário, já acabou, é maior que o orçamento do município. Então a gente tem que pensar em quais são os limites da mudança, quais são os limites do crescimento, quais são os limites da utilização e, inclusive, dos desejos e das demandas em saúde. Essa mesma pesquisa, a Regina, ouvindo, então, os executivos e alguns acadêmicos da área da saúde, ela encontrou o seguinte, que os executivos dizem que na área da saúde, não é só na área da saúde, mas na área da saúde, as pessoas percebem os problemas de maneira muito pontual. É verdade. A gente separa as coisas em o financiamento, a organização, a formação de pessoas, ou isso, o processo de assistência, o processo de administração. A gente separa. À medida que a gente separa, juntar é muito difícil. Porque na hora de tentar juntar o que a gente separou, nossa, acabou de me vir à mente o processo de casamento, e que o homem juntou, ou que Deus juntou, o homem não separe, mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente separa demais, fazer a integração é muito difícil. Até porque, de novo, como cada um tem os seus interesses específicos, e eu estou pensando na gestão da inovação nas organizações de assistência à saúde, cada um vai puxar a brasa para a sua própria sardinha. O interesse do coletivo, pior, o interesse do usuário é quem mesmo, aonde ele está mesmo, não tem a menor ideia. Então, a gente tem que pensar que as propostas de solução acabam se voltando para como eu vou incorporar um equipamento novo, como eu vou incorporar um processo novo, mas isso não necessariamente me leva a pensar em como eu vou fazer esta coisa chegar à população, vírgula, assumindo que a população precise disso. Porque, quer dizer, a população precisa disso, é uma coisa que, em tese, alguém pensou lá atrás. Mas, de vez em quando, não precisa mais. Eu não vou me dar o trabalho de discutir dengue, não vou me dar o trabalho de discutir AIDS, né? Porque, afinal de contas... E aí, como é que a gente faz para solucionar o problema? Eu não tenho a menor ideia. Agora, a gente continua com problemas... os mesmos que a gente tinha no começo do século passado, por exemplo, a dengue, por exemplo, a malária, por exemplo, a hanseníase. E a gente tem um monte de problemas novos, que tem a ver, por exemplo, com descarte de substâncias radioativas. E a gente não resolveu nem os velhos, não sabe resolver os novos, e ainda não conseguiu prever o que é que está lá para frente. A gente não descobre, por exemplo, como é que a gente convence a população de risco que deveria ter tomado a vacina da gripe, a tomar a vacina da gripe. Vírgula, assumindo que a vacina da gripe seja eficaz. Mas tiveram que estender o período para dar a vacina 3 vezes. Então, nós temos um problema, sob o ponto de vista da inovação. Aí, eu coloquei esse assunto da elaboração de cenários, e aí eu usei 2 figurinhas que têm a ver com o conceito de CRM. Nós, na área da saúde, quando a gente pensa em CRM, aqui na Bahia, a gente pensa no CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Na área de organização, quando as pessoas falam em CRM, é Consumer Relationship Management. Quer dizer, não tem nada a ver com o Conselho Regional de Medicina. Mas se você está numa sala de médicos e fala em CRM,
as pessoas até assustam que você esteja utilizando um conceito diferente. Quer dizer, a gente está falando de cenários com mapas mentais completamente diferentes. E aí, a gente tem que pensar que nem todas as organizações são sempre inovadoras. Quer dizer, robô é inovador? É. Mas fazer cirurgia robótica já está até em filminho de seriado de televisão. Quer dizer, pelo menos 10 anos. E tem gente que não sabe do que se trata. Mas quem aqui já fez 40 anos, acho que umas 4 pessoas, assistia aos Jetsons. E nos Jetsons tinha a Rosinha Robô. E a Rosinha Robô fazia um monte de coisa. Então, também não é tão novo. E tem gente que não vai deixar jamais um robô botar a mão em si próprio. Pensa que a automatização na área de exames laboratoriais, ela diminui, talvez, o erro, ela aumenta a eficiência e ela consegue fazer muito mais, com muita frequência, um monte de exames absolutamente desnecessários. E de vez em quando, o fato de que outros já fizeram isso, outros já botaram o robô, outros já compraram aquele equipamento, etc., isso deveria nos permitir não fazer, porque a gente já viu que lá deu errado. Mas como é que a gente quer não fazer? Talvez porque a gente não viu que lá deu errado, a gente só viu que eles compraram, porque ninguém conta a história até o fim. A gente não sabe o que aconteceu com a Bela Adormecida não, com a Cinderela, depois que ela casou com o príncipe. E aí, na área da indústria da assistência médica, tem sempre possibilidade de inovação. Tem remédio disso, tem remédio daquilo, tem exame disso, tem exame daquilo, tem processo assim, tem processo assado, etc. Isso tudo é maravilhoso. Mas nem sempre você é recompensado por introduzir uma inovação. Por quê? Porque você muitas vezes introduz a inovação sendo o diferente. E quando você é o diferente, você pode ser penalizado. Por quê? Porque você foge do padrão, você foge do protocolo. O mais lindo, uma vez também fazendo uma pesquisa, eu entrevistei um médico todo chique, e o que ele dizia era o seguinte: eu acho protocolo uma coisa maravilhosa, porque serve para os outros seguirem. Só faltou ele dizer, vírgula, os protocolos que eu, lindo, maravilhoso, faço. Agora, por que os protocolos que ele, lindo, maravilhoso, faz são bons e os que os outros fazem não são tão bons? Ah, porque eu falei. Porque se você consegue ter voz suficiente para falar, a sua vida fica mais fácil. E além disso, a inovação pode ser cara. Existem lugares onde, por exemplo, olha aqui dentro, você implanta uma inovação, aí você avalia essa inovação, e se ela não for